Eu quero pensar nessa noite, irmãos, com vocês, sobre Salmo. Vamos olhar para o Salmo número 51. Você com a sua Bíblia aberta, o Salmo número 51, você vai deixar ela aberta e nós vamos pensar à luz do verso 10 até o verso 12. O Salmo número 51, o verso 10 até o verso 12. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Sabe quem fez essa oração? Permita-me te apresentar. Sobre essa pessoa, Deus disse: e quando este for retirado, levante-lhe como rei Davi, ao qual também dou testemunho, e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Meu irmão, minha amada irmã, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a entender esse texto nesta noite e assim conduz-nos na aplicação do mesmo. Nós estamos falando de Davi, que Deus dá testemunho sobre ele. Esse trecho do testemunho que eu li está no livro de Atos, capítulo 13, e o versículo 22. Esse testemunho é um testemunho do próprio Senhor Deus acerca de Davi, este homem que Deus diz que ele achou, filho de Jessé, um homem conforme o seu coração, que executaria toda a sua vontade. Irmãos, parece estranho, uma pessoa que recebe um testemunho como esse, em meio tempo vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova o espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retire de mim teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Tem alguma coisa de muito diferente. Mas permita-me conceituar aqui o Salmo 51, para nós entrarmos nos ensinamentos. O Salmo 51, meus irmãos, é o cântico penitencial mais emblemático que nós temos nas Sagradas Escrituras. Porque Davi, apesar de todo o testemunho em torno deste homem, Davi se apresenta, à luz do Salmo 51, com uma compreensão, com uns pedidos pouquinho diferentes. A sua alma estava agitada. Davi, ele estava em um momento profundo de angústia e de arrependimento. Ele se dirige até Deus, e diga-se de passagem, esse Deus que diz que eu achei esse rapaz, ele faria tudo o que eu quero. Davi agora chega diante desse Deus em humildade e sinceridade, pedindo ao Senhor perdão pelos seus pecados cometidos. E não só perdão pelos seus pecados, Davi pede ao Deus uma transformação interior radical. Se nós olharmos para o verso de 10 até o verso 12. O que nós vemos aqui, esse clamor interior de Davi, revelado da seguinte forma: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Irmãos, esse é o desejo que precisa estar pulsando no coração de todo o crente. Todo crente deveria desejar esse recomeço constante, essa restauração espiritual constante, porque é neste encontro com o Senhor que há cura, que há aproximação de Deus. Nós sabemos muito bem que o contexto do Salmo 51 não está no Salmo 51.
O contexto do Salmo 51 está em 2º livro de Samuel, capítulo 11. Todos nós sabemos qual a dinâmica que leva Davi a esse salmo. O Salmo 51 é escrito em um período que Davi estava simplesmente colhendo o que plantou. O Salmo 51 é o retrato de uma alma que estava simplesmente enfrentando as consequências das suas transgressões. E essas transgressões que foram pesadas, porque foram ofensa que Davi causou ao coração de Deus e do seu próximo. Davi se aprofunda numa mazela de imoralidade tão grande que o testemunho em outra época seria desacreditado. Mas este salmo, ele nos chama a atenção de que um testemunho vivo de confissão de nosso pecado em humildade agrada o coração de Deus. Confessar os nossos pecados em humildade agrada o coração de Deus. Davi, ele reconhece os seus atos. Ele reconhece como que eles feriram o seu relacionamento com Deus. Ele reconhece que sem a intervenção de Deus em sua vida, ele não seria mais o mesmo. Ele não conseguiria responder à expectativa daquilo que Deus estava dizendo a despeito dele. Aí ele suplica uma restauração, não apenas de capa, não apenas uma posição exterior. Davi, ele está simplesmente suplicando uma transformação interior, no coração. Por que Davi pede no coração? Porque o entendimento bíblico a despeito do coração é que é o centro das emoções. O coração é o centro das intenções, das decisões. Por isso Davi pede, Rebeca Nolasco, um coração puro, para refletir completamente a necessidade de uma renovação da mente. Talvez foi disto que séculos depois, Paulo chega a escrever em Romanos 12:2, que nós precisamos ser transformados na nossa mente. A mente precisa estar transformada. Porque se a mente não estiver transformada, não há como nós desfrutarmos deste testemunho do Senhor a respeito de nós. Davi, ele pede a Deus que remova do seu interior tudo aquilo que é caótico, tudo aquilo que é prejudicial para o relacionamento dele com Deus. Davi expressa, meu irmão, a convicção de que somente a misericórdia de Deus pode renovar, restaurar a alegria da salvação. O pecado rouba a alegria da salvação. E Davi, ele sabe qual a fonte que ele precisa buscar. E ele vai ao Senhor, rogando ao Senhor, restabeleça um relacionamento íntimo conosco. Irmãos, diga-se de passagem, não há possibilidade de nós desfrutarmos de uma alegria completa se o nosso relacionamento com Deus está comprometido. Sabe, nós vivemos em um tempo que as pessoas gostam de dar pitaco na vida dos outros. Vivemos em um tempo que as pessoas gostam de influenciar. Vivemos em um tempo em que as pessoas gostam de alguma forma de ser um instrumento na mão de Deus na vida dos outros, para a transformação dos outros. Mas as pessoas, infelizmente, pecam em não se permitir ser transformados pela palavra do Senhor. É por isso que nós temos o mundo que nós temos, por isso que nós temos os dias que nós temos. Mas Davi foi diferente. Davi coloca a mão na sua consciência e percebe o quanto ele andou errante. Davi coloca a mão na sua consciência e grita ao Senhor: eu preciso de mudança. E a mudança que Davi precisava não começava no outro, começava nele. É por isso que ele pede ao Senhor: cria em mim. A mudança que nós precisamos e desejamos ver nos outros irmãos começa em nós. Conta-se que uma senhora casada com seu esposo,
ela simplesmente chegou para um psicólogo. Ainda bem que foi para o psicólogo, não foi para o pastor, que esse conselho não pode vir do pastor. Ela foi para o psicólogo. Falou para ele, psicólogo, o meu marido é uma treva. Não dá mais, já cansei, não quero saber mais desse negócio. Vou-me embora. Agora, eu queria, na verdade, que ele fosse embora, mas fosse embora da órbita. Aí o psicólogo disse assim, bom, então vou te ajudar. O psicólogo conta a história que pegou um pequeno vidro com um líquido lá dentro e disse para ela, olha, este líquido, você vai colocar algumas gotinhas nas refeições dele, sem que ele saiba. Coloca umas gotinhas, vai acelerar os dias dele. Mas seja gentil com ele, viu? Para que ele não descubra, seja gentil. E aí, conta a história, Rebeca Nolasco, que na hora de almoço ela ia, colocava 2 pinguinhas e chegava, meu amor, que você está lindo hoje, que coisa maravilhosa. E aí ele comia, ia embora. Segunda vez, segunda semana, 1 mês, colocando o veneninho na comida, porque ela não queria dar na vista o que ela estava fazendo. Só que o médico marcou para ela retornar ao consultório para dar um relatório de como está acontecendo as coisas. Quando ela chega lá para a última sessão, irmã Edivonete, ela diz para o doutor, eu não quero mais matar não, Ele mudou, ele agora está uma seda, está uma luz dentro da casa. Aí... E agora o que é que nós vamos fazer? Ele já tomou tantas gotinhas. O doutor falou para ela, você sabe por que ele mudou? Porque você começou a mudar. E não se preocupe, que naquela gotinha era vitamina que estava. Então, por vezes, o que a gente quer ver nos outros é em nós que precisa começar. Aquela mulher mudou o casamento dela com uma iniciativa dela. Ela começou a elogiar mais o seu esposo, né, que foi uma benção. E ainda ficou forte, o rapaz ficou forte, porque tomou 2 meses de vitamina, irmãos. Isso é fantástico. Então, Davi, ele considera isso. Diante da circunstância em que ele estava, ele considera que ele precisava mudar. Por isso, ele faz aqui alguns pedidos, e vamos olhar para estes pedidos. O primeiro pedido está no verso 10. E Davi diz, eu quero ter um coração puro. É isso que Davi diz ao Senhor. Um coração puro. Isso é um grito atemporal para o arrependimento, irmãos. Isso é um grito para buscar a purificação e um coração renovado. É um grito que nos desafia a viver com intencionalidade os nossos dias. Os nossos dias não são fáceis, irmão Silvio. Os nossos dias são tensos. E nós, para nos mantermos em pé, do ponto de vista da fé cristã, nós precisamos encarar esses desafios. Porque nós vivemos em uma sociedade que ela simplesmente é marcada por uma cultura que valoriza mais a aparência do que propriamente uma introspecção profunda. As pessoas se valem muito do que têm, do que são, na verdade. É tudo aparente, é tudo maquiagem. As pessoas hoje não param mais para pensar. As pessoas não param, as pessoas estão simplesmente no efeito manada na vida. Está se perdendo. A nossa geração é a geração, diga-se de passagem, pós-iluminista, mas é a geração de mais escuridão que pode ser considerada. É uma geração que nós consideramos como pessoas muito informadas, mas que o analfabetismo é muito grande no nosso meio. Porque as pessoas não querem mais pensar, as pessoas não querem mais fazer a introspecção. Davi, para chegar a esta conclusão, ele faz uma introspecção. Ao mesmo tempo que nós vivemos nessa sociedade de superficialidade, nós somos atacados todos os dias com mensagem de perfeição. Porque você
é exponencial. Você se torna a sua melhor versão. Eu, por vezes, eu fico assim, meu pai do céu, eu acho que eu estou no mundo errado, só pode ser. Porque é tanta evolução, mas tanta precariedade. Irmãos, a coragem para fazer, ou fazer o que Davi fez, precisa de coragem para mostrar a nossa fragilidade. O grande problema no nosso tempo é que nós não nos dispomos à fragilidade. Porque se eu não dou o braço a torcer, eu jamais experimentarei a transformação. Se eu não dependo de Deus, se eu não abro a minha fragilidade para o meu Senhor, nunca que eu vou ser completamente atendido pelo Senhor. É o que Davi fez. Davi, ele abre o seu interior, ele simplesmente mostra a sua fragilidade a Deus. E diga ao Senhor, eu preciso que o Senhor crie um negócio de novo aqui. Ficou meio turbulento aqui dentro. Mas eu sei que eu mesmo não conseguirei dar uma luz para mim. Sabe, o que Davi está aqui é que ele entende a gravidade do que é viver fora da vontade de Deus. Irmãos, viver fora da vontade de Deus, irmã amadinha, é a pior escolha que um ser humano pode fazer. Ele joga a sua vida fora quando faz a opção de viver longe de Deus. Porque só Deus pode criar um coração novo em alguém. E diga-se de passagem, a palavra original usada por Davi para expressar esse desejo, criar, é traduzida como trazer à existência. Diga-se de passagem, Davi faz uma análise dele mesmo e percebe que era oco, que não tinha um coração puro. Ele percebe que simplesmente ele precisava de algo que não tinha. Por isso ele diz ao Senhor, cria, traz, porque não tem. Meu irmão, minha amada irmã, não caminhemos com Deus achando que nós vamos agradar a Deus sozinhos, que nós já estamos na etapa final do agradar ao Senhor. Nós precisamos todos os dias desejar ter um coração novo, porque nós habitamos um corpo corruptível. O pecado nos ronda todos os dias. É por isso, meu amado, minha amada irmã, Deus, e somente Ele, poderia dar a Davi um coração novo. Por isso Davi pede a Ele. Irmãos, o fato de não ter um coração puro não é sinônimo de que você já está condenado. O fato de você ainda não desejar as coisas espirituais não é o fato de que você está perdido a ponto de não ter mais solução. O fato de você desejar um coração puro, meu irmão, é o sinal para te aproximar de Deus e não se distanciar dele. Davi sabia que ele precisava de um coração novo. A minha pergunta é, e você? Do jeito que está, está legal? Do jeito que está, não está? Está exponencial? Irmãos, percebe aqui que Davi, ele clama a Deus, porque ele reconhece a sua incapacidade de purificar-se. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que só Deus, só o Senhor, poderia compadecer dele a ponto de dar-lhe um coração puro e um espírito inabalável. E diga-se de passagem, o espírito aqui não é o santo, é o seu espírito. Porque nós tendemos a um espírito muito volúvel, um espírito conforme a maré. O que Davi está dizendo aqui, Deus, eu quero um coração puro, mas eu quero um espírito estável. Independentemente das circunstâncias, eu quero um espírito estável, que reconhece a necessidade do Senhor na minha vida. Davi sabia que sem um coração puro, ele jamais poderia ver a Deus.
Como está escrito em Mateus 5:8, por exemplo: bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Como talvez em Salmo 24, 13:4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, ter um coração puro para o cristão é uma ordem. Porque sem o coração puro, não sobe ao monte santo do Senhor. Então, meu irmão, minha amada irmã, Davi, ele foi confrontado com a culpa do peso do seu erro. Ele simplesmente olha para o seu íntimo, ele reconhece a sua falha, ele clama a intervenção divina, e Deus lhe concede um novo coração, um coração refinado, um coração honesto, um coração que agrada ao Senhor. Sabe, por vezes nós estamos em uma encruzilhada de o desejo, alguns com desejos sinceros de amar a Deus, de servir a Deus, só que no contraponto está o desejo de aceitação social ou relacional. E aí acaba com que quem vence mais é o que seus olhos estão vendo. Por isso as pessoas tendem, dona Lica, a simplesmente se permitir naquilo que elas estão vendo. A necessidade de um coração puro, se Cristo não nos incentivar a isso, como fez o caso de Davi, porque Natã foi lá para isso, nós vamos achar que está tudo bem. E estamos só nos distanciando do Senhor, negando a nossa superficialidade. Sabe, irmãos, nós não podemos viver uma vida cristã sem esta referência de autoanálise de instante em instante. Porque habituar-nos à fé pode nos levar, no final das contas, para longe de Deus. Nós não podemos desenvolver um cristianismo de hábito, mas é de um estilo renovado de vida todos os dias, todos os dias. Davi, meu irmão, ele está aqui nos dando uma lição maravilhosa. E nós não podemos nos aproximar de Deus por conveniência somente. Nós precisamos aproximar de Deus para ser tratados, para sermos cuidados, para que a mudança aconteça e que a nossa vida vale a pena. O salmista diz: renova em mim um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? É um espírito que não cede às pressões e às vaidades do mundo. É um espírito que não negocia a sua fé. É um espírito que está seguro em Deus, que é renovado em Deus, que é equilibrado no Senhor Deus. É por isso que Davi diz: cria em mim um coração puro. Mas Davi faz um segundo pedido ao Senhor. Está no verso 11. Davi vai dizer assim: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Agora percebe que o Espírito Santo é realmente o Espírito Santo, que ele pode sair de nós. Davi sabia muito bem que era perigoso, amadinha, andar sem o Espírito Santo. Haja vista que ele caminhava com Saul, e ele sabia muito bem a perturbação de Saul quando o Espírito Santo saiu dele. Davi, ele olha para si, ele clama profundamente ao Senhor, dizendo para o Senhor: eu preciso da sua presença. Irmãos, nós podemos viver sem nada, só não podemos viver sem a presença de Deus. Tem gente que vive com menos, bem menos de 1% daquilo que você vive, e vive bem diante do Senhor. Eles só não podem viver sem Jesus. E por vezes nós temos tanto, e que nós esquecemos de colocar Jesus. Davi, ele reconhece: eu estou perdido sem a presença de Jesus. Davi, ele reconhece que em meio a uma cultura
que valoriza o desempenho a despeito de intimidade com Cristo, ele precisa priorizar a intimidade com Cristo. Hoje, nos nossos dias, dizer que você quer desenvolver uma intimidade com Cristo, as pessoas chamam você de atrasado, como já me chamaram. Mas eu prefiro que me chamem assim, do que abrir mão de meu Cristo e me acabar ao médio e longo prazo. Eu não abro mão do meu Jesus, porque eu sei que sem Ele não tem condição de me manter em pé. Isso é particular, é um desafio para os nossos dias. Dizer que nós somos de Cristo, não só dizer, mas testemunhar que nós somos de Cristo. Porque dizer por dizer, irmãos, muita gente diz. Agora, entre o dizer e testemunhar em vida, pouca gente consegue fazer isso. Então, irmãos, Davi, ele percebe que não dá para ocultar suas imperfeições diante de Deus, ou não dá para ele se estabelecer em um culto de aparência diante de Deus. É por isso que ele diz: a tua presença é maravilhosa, eu preciso da tua presença, porque na presença de Deus nós somos expostos, os nossos pecados são expostos, e a oportunidade de transformar, de ser curado também está garantida. Mas enquanto nós vivemos uma vida de ocultar as coisas ao Senhor, viver num culto totalmente de aparência, meu irmão, nós não podemos desenvolver uma vida dicotômica dessa maneira, de desejar viver para o Senhor, mas ao mesmo tempo eu não preciso falar todas as coisas. O que Davi, ele está aqui nos encorajando, é que para a transformação exige o reconhecimento do próprio erro, na sua totalidade, com as suas falhas e seus anseios mais profundos. Por isso, querido, a retirada do Espírito Santo causa um vazio existencial, e a pessoa se fragiliza. Por isso Davi clama: não retire de mim teu Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos, desenvolver uma constância rebelgonolástica de pequenas ações, de pequenas práticas, para que nós não sejamos pegos como Davi foi pego. Essas pequenas práticas precisam traduzir em prioridade em oração na sua vida, prioridade na meditação e na comunhão com seus irmãos. É isso que vai revitalizar o espaço interno do coração do ser humano. Davi, ele se isolou no momento que ele deveria estar em comunhão com o povo, com os militares. Ele se isola e dá espaço ao pecado. E todo pecado tem consequência. Todo ato pecaminoso tem consequência. Mas bem-aventurado o homem que reconhece seus erros e clama ao Senhor: cria em mim um coração puro, um espírito reto. O segredo é viver para o Senhor. Quando Paulo escreve em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Meu irmão, o segredo é: não se coloque a viver sem Jesus. Saia do seu mar de justiça e coloque-se na dependência do Senhor Jesus. Aí você vai viver uma vida abundante, como é a promessa do Senhor Jesus. Porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Se Davi, em meio a todo o desencontro da sua vida, ele teve um coração puro, a ponto de Deus dar um testemunho acerca dele, meu irmão, se eu e você nos rendermos ao Senhor, reconhecendo nossas falhas, há transformação disponível para nós também. Só depende de nós. O pedido de Davi é: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. O que é que isso quer nos dizer?
Isso quer nos dizer que nós podemos estar fora da presença dele e sem o Espírito Santo, ainda que dizendo representar ele. Davi era um rei. Davi era um ungido. E ainda assim, sem Espírito Santo, sem a presença de Deus. Esse é um convite para nós olharmos para nós mesmos com humildade. Mas é um convite que a restauração está ao nosso dispor. Por isso, cada atitude, cada momento de vulnerabilidade compartilhada, cada prática de intimidade com o nosso Senhor pode contribuir para um tratamento da nossa vida. E Davi termina, e eu também vou terminar, com o último pedido. Está aqui no verso 12. Davi diz: torne a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi se perdeu, totalmente perdido. Até a alegria lhe faltou. Até a alegria lhe faltou. Irmãos, você quando chegar na sua casa, você vai ler segundo o livro de Samuel, no capítulo 11, você vai ver o estrago que acontecera. A alegria faltou-lhe. Mas quando ele reconhece isso, ele pede ao Senhor: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Irmãos, essa precisa ser nossa canção, nossa oração. Porque como Davi, nós podemos estar perdidos e ausente em alegria. Mas Davi, ele reconheceu o caminho para o retorno. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Davi conheceu o caminho para a restituição, irmã Eliane. E ele clama ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmão, Davi reconhece seus erros e sabe que o seu pecado estava coroendo, e ele sabia que ele próprio não teria força de sair de lá. Ele pede ao Senhor: eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua alegria. Meu irmão, Davi, ele clama para que Deus restabeleça a alegria do novo nascimento. Irmãos, o pecado é cruel. O pecado nos rouba de nós mesmos. Percebe isso aqui? Porque Davi, como novo nascido, estava em alegria. Agora o pecado, ele entra, ele maltrata, ele rouba Davi a alegria, ele rouba a subjetividade. E agora Davi grita: eu estou perdido sem alegria. Irmãos, um novo nascimento, um coração novo, puro, desfruta de alegria. Não uma alegria qualquer. É uma alegria que está intrinsecamente disposto a obedecer. Percebe que quando Davi, ele é constrangido pelo seu próprio pecado, ele vai buscar ao Senhor a alegria para obedecer. Esse pedido, irmãos, de Davi, não é só um pedido para restituir o sentimento de alegria. Não, não é isso. Até porque a alegria não é um sentimento. O pedido de Davi aqui, irmãos, é para restituir o interior mazelado pelo pecado. Vocês estão percebendo, meus irmãos? O que Davi está pedindo é uma transformação que envolve a mente, o coração, a vontade. É tudo isso junto, em contato com Deus, que gera alegria. Irmãos, Davi não busca apenas um perdão de Deus por causa das suas falhas. Ele está buscando uma renovação vital.
Ele está buscando uma forma de viver, porque Jesus, para todos aqueles que creem nele, ele dispõe uma vida completa. E é isso que Davi está buscando, porque ele percebe que a vida que ele opera sem Jesus só o leva ao pecado, só o leva à falta de alegria. Agora ele percebe, há uma necessidade de eu viver o que Deus tem planejado para mim, o propósito do Senhor para mim. Eu só consigo viver se eu estiver nele. É por isso que ele diz: não retira de mim teu Espírito Santo e dá-me alegria. O Espírito Santo em nós comunica a alegria. Irmãos, o apelo de Davi é um convite para nós, neste nosso mundo de apressas, nós pararmos um pouco e buscarmos uma restauração interior. Mas uma restauração que precisa estar além da aparência. Restaurar a alegria da salvação é desafiador, mas é o único caminho para uma vida plena. Buscar em Deus a alegria da salvação é o único caminho de uma vida plena. Nós podemos pedir a Deus, como Davi: sustenta-me com um espírito voluntário. O espírito voluntário que vem quando nós entendemos que a finalidade de sermos cristãos é para a glória de Deus. Escreva isso no seu coração. A alegria da salvação vem quando nós entendemos que a finalidade de estarmos aqui é a glória de Deus. Paulo escreve isso: para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de Deus e de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:12. Terminando para o final, irmão, caminhando para o final. O que nós vemos aqui nesse ensinamento de Davi é que a verdadeira transformação começa no coração. Percebe que o discurso dele começa no coração? Pois é. Se o coração não estiver tratado, nada coopera. Por mais que você tenha boas intenções, não vai cooperar se o seu coração não estiver bem. Mas Deus quer te dar um coração novo. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus não quer que nós percamos-nos. Deus quer que a gente venha ao conhecimento dele e se salve. A proposta dele é um novo coração a nós. Por isso nós precisamos desejar um novo coração, rogar ao Senhor como Davi, que independentemente dos deslizes e das cicatrizes do seu passado, ele viveu a misericórdia de Deus, ele viveu a restauração, ele teve um espírito voluntário e uma alegria da salvação. Ele entendeu o caminho para o sucesso. E quando eu falo sucesso, eu não falo à luz do nosso conceito contemporâneo. Eu falo sucesso à luz da palavra de Deus. E sucesso à luz da palavra de Deus é um coração puro, um espírito inabalável. Aleluia. Aleluia. Irmãos, que você e eu possamos entender que este pedido de Davi não é só de Davi. Precisa ser de todos nós. Porque todos nós é apanhado em contramão em algum momento da nossa vida. Quer seja pela nossa gritante falta de tempo, quer seja pelas nossas escolhas, quer seja pelo nosso próprio mundo, que Paulo chega a dizer, umbigo. Então, nós, de alguma forma, em algum tempo, vamos ser apanhados em contramãos. Mas, escuta Davi nessa noite. Renda-se ao seu Senhor e faça esse pedido ao Senhor. Eu quero um coração puro. Eu preciso da tua presença. Não me deixe sem teu Espírito Santo. E me dê novamente a alegria que eu perdi no percurso da minha vida. Irmãos, que nós possamos viver essa verdade com coragem e esperança. Sabendo que todo dia é uma oportunidade que Deus está nos dando. E como uma oportunidade, escreva no seu coração, ela passa. Se eu
não agarrarmos na oportunidade que Deus nos dá para um novo recomeço, passa, os nossos olhos se fecham. E se eles fecharem deste lado, sem um coração puro, sem a presença de Deus e sem a alegria da salvação, eles não abrirão na eternidade com Jesus.